Olá, pessoal. Eu quero deixar uma palavra para você que se encontra passando por um momento difícil e se encontra sem saída e muitas vezes até pensando em tirar a sua própria vida. Eu quero te dizer que eu passei por situações muito difíceis na minha vida e uma das situações mais difíceis que eu passei foi quando eu perdi o meu filho. Eu tinha um filho de 4 anos, se chamava Melquisedeque, e ele era o amor da minha vida. Ele sempre me dizia que me amava. Ele dizia para mim: mamãe, você é a princesa do meu castelo. Era um amor de pessoa, era o amor da minha vida. E nós dois éramos inseparáveis. E um certo dia nós fomos fazermos uma viagem e na viagem o carro capotou e o meu filho Melquisedeque, de 4 anos, foi lançado para fora do carro e o carro continuou capotando e parou em cima dele. Metade do corpo dele ficou para fora do carro e a outra metade embaixo do carro. Tiraram ele ainda com vida, ele ainda tentou levantar, estava consciente, mas depois ele foi se acabando aos poucos. E eu vi o meu filho amado se acabando nos meus braços. E depois que o meu filho faleceu, eu me desesperei, porque não há mãe que não se desespera. E eu me desesperei e eu me lembro que eu rolava no chão, chorava e gritava e eu dizia para Deus: Deus, eu não vou conseguir viver sem Melquisedeque. E eu passei dias muito terríveis depois da morte do meu filho. E com 15 dias que o meu filho faleceu, meu outro filho, Magdiel, estava com 1 ano e 6 meses. Ele tem anemia falciforme. Ele passou mal e foi parar no HU em Montes Claros. E com 15 dias de luto, eu estava no HU com Magdiel internado. E eu olhava para as mãos do meu filho, as mãos dele toda furada, só em uma mão. Eu contei 15 picadas de agulha para tentar achar acesso para fazer transfusão de sangue nele, para colocar o soro, e não acharam, furaram as mãos, os pés, furaram essa veia do pescoço e eu tinha que estar segurando ele, e ele chorando, desesperado. Por fim, tiveram que fazer o acesso central. O médico falou comigo assim: olha, mãe, ou a gente faz o acesso central ou. Então, eu passei dias terríveis, situações muito difíceis. E eu me lembro que eu ficava no corredor do hospital chorando, porque eu tinha acabado de perder Melquisedeque e estava quase perdendo Magdiel. Magdiel tem a hemoglobina basal dele é 9,5 e a hemoglobina dele nesses dias estava em 2. Então eu estava quase perdendo ele. Meus 2 filhos nasceram no mês de abril, um no dia 5 de abril, outro no dia 11 de abril. E o Melquisedeque faleceu no dia 2 de agosto de 2019 e eu estava quase perdendo o Magdiel também no mês de agosto. E eu dizia a Deus: eu não suporto perder os meus 2 filhos no mesmo mês. Eu não suporto perder os meus filhos. E eu dizia a Deus: eu não sei como eu vou viver sem Melquisedeque, eu não consigo. Até que Magdiel teve alta e quando nós chegamos em casa foi uma situação muito difícil, a casa vazia. Eu sentia muita falta do meu filho e com um mês que o meu filho tinha falecido, o meu casamento acabou e eu me vi sozinha em casa com Magdiel. E eu me lembro que eu sentava no sofá, Magdiel estava dormindo, e já tarde da noite eu sentada no sofá, olhando para a casa vazia, olhava para cada cantinho da casa, procurando pelo meu filho, lembrando das brincadeiras dele em cada cantinho da casa, olhando para as paredes rabiscadas, para os brinquedos pelo meio da casa. E foi uma situação muito terrível, muito difícil. Só quem já passou por isso sabe. E eu achei que eu não fosse conseguir. Eu pensei que o meu mundo tinha acabado, que a minha vida tinha acabado, que tudo para mim tinha chegado ao fim. E então eu comecei a me afastar de Deus, porque quando houve o acidente, eu estava indo para um trabalho da igreja e eu fui praticamente quase a viagem toda com um fone de ouvido.
eu com um fone no ouvido e Melquisedeque com outro fone no ouvido dele, e a gente fomos à viagem ouvindo hinos, e eu fui ensaiando também para cantar na festa, e eu falava com Deus assim: Deus, isso não é justo. Eu estava indo fazer a sua obra, eu estava indo para o culto, e o Senhor leva o meu filho. Então, isso não é justo. Eu questionava sempre com Deus. E com isso eu fui me afastando de Deus, eu fui me entregando ao pecado. Porque eu sentia um vazio tão grande, eu procurava preencher esse vazio no pecado, nos prazeres do mundo. E às vezes eu olhava para o céu e eu chorando falava para Deus assim: Deus, o Senhor me ama? Se o Senhor me ama, por que o Senhor levou meu filho? Por que o Senhor tirou meu filho de mim? E eu ficava questionando com Deus. Um certo dia em casa eu estava chorando, estava tão angustiada, e eu falei para Deus assim: Deus, o Senhor sabe por que eu estou dessa maneira? É porque na semana em que eu mais dediquei, na semana que eu mais busquei a sua presença, o Senhor levou meu filho de mim. Então eu arrumava desculpas para me afastar de Deus e arrumava, de certa forma, preencher o vazio que eu sentia, a falta que eu sentia do meu filho, em prazeres do mundo. Mas isso não resolveu. Eu sentia muita falta de Deus. E o vazio que eu sentia do meu filho continuou, nada preencheu e nada vai preencher, somente Jesus pode me dar esse consolo. E então, aos poucos, eu fui percebendo que Jesus é o meu consolador, o Espírito Santo é o meu consolador e que Deus me ama, que apesar de tudo que eu tinha passado, que eu estava passando, Deus continuava no mesmo lugar, sendo dono de todas as coisas, sendo dono da vida, e Ele continuava me amando e cuidando de mim da mesma forma. Então eu passei a entender que isso aconteceu comigo não é porque Deus não me ama, não é porque Deus não me amava. Deus estava simplesmente provando a minha fé, testando o meu amor para saber até onde eu iria com Ele. E muitas coisas acontecem, coisas ruins acontecem com pessoas boas, com pessoas ruins. Isso é ordem natural das coisas, tendem a acontecer. Não é porque Deus não nos ama que isso vem acontecer com a gente. Deus nos ama sim, porque quando isso acontece, Ele está bem ali do nosso lado, cuidando da gente, mesmo que a gente critique, que a gente fala, que a gente até entristeça o coração de Deus, mas Ele não nos desampara, Ele está sempre do nosso lado. E no mês de dezembro do ano passado, eu consultei Magdiel novamente e a médica falou assim comigo: olha, mãe, a anemia dele é o grau mais forte que tem. Então eu já perdi um filho e eu corro o risco de perder o único filho que eu tenho agora também, mas eu entendo que mesmo assim Deus está no controle de tudo. Eu entendo que tudo que acontece é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo a Deus. E eu ensinei e ensino os meus filhos a amarem a Deus, a servirem a Deus. Então eu sei que tudo está no controle de Deus. E eu quero dizer para você que se encontra numa situação difícil, numa situação onde você acha que não tem mais jeito, onde a sua vida acabou, onde não tem saída, talvez você pense até em tirar a sua própria vida, talvez você pense em sumir, largar tudo, abandonar tudo, talvez você pense que chegou o fim, talvez você esteja desesperado, eu não sei o que você está passando, o que está acontecendo com você, mas eu quero te dizer que, independente da situação que você esteja vivendo, Jesus te ama e Ele cuida de você. Se você está vivo ainda, se você está de pé ainda, é porque Deus, Ele te ama, Ele tem te sustentado e tem cuidado de você. Então eu quero te dizer, abra o seu coração para Jesus, dê lugar para Jesus agir na sua vida. Jesus te ama. Não há maior amor do que aquele de se entregar na cruz do Calvário por nós que somos pecadores, e Jesus fez isso por nós. Essa é a maior prova de amor. Talvez você tenha tentado, buscado preencher o vazio que você sente na sua alma, assim como eu tentei, em prazeres do mundo. Talvez você tenha tentado buscar preencher esse vazio em bebidas, em farras, em prostituições, em tantas coisas que não agrada a Deus, em jogos, mas você sabe que o vazio continua quando você deita na cama, que você coloca a cabeça no seu travesseiro,
o vazio continua, a consciência pesa, a tristeza aumenta, a tristeza chega, toma conta da sua vida, do seu coração, da sua mente, e a sua alma vai cada vez mais se sucumbindo. Isso é a falta da presença de Deus. Só Jesus pode preencher esse vazio que há na sua alma. E independente da situação que você esteja passando, Jesus te ama e a solução para você está em Jesus Cristo. Entrega a sua vida para Jesus, reconheça o amor de Deus na sua vida e você vai ver que tudo vai mudar, porque a alegria verdadeira nós encontramos somente em Jesus. Eu achei que para mim tudo estava perdido, que a minha vida tinha se acabado, mas no momento em que eu reconheci o amor e o cuidado de Deus por mim, eu pude sorrir novamente, eu pude viver novamente, eu pude ter alegria, né? Porque eu entendi que independente de qualquer situação, Deus me ama e Ele está sempre cuidando de mim. Então, independente de qualquer situação que esteja acontecendo na sua vida, Deus te ama e Ele está cuidando de você. Você vai vencer. Confia em Jesus, você vai vencer. Lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer: eu venci, porque Jesus me ama e o cuidado de Deus por mim é grande e Ele sempre esteve comigo.